A homossexualidade tem ficado cada dia mais evidente, e até mesmo dentro das igrejas. Nesse vídeo eu quero tratar sobre como e onde a homossexualidade começou, porque parece que a homossexualidade está crescendo a cada dia, quais são as 3 razões pelas quais alguém se torna homossexual na minha visão e, mais importante, qual é a visão de Deus sobre a homossexualidade. É pecado ou não é? E a Bíblia fala sobre isso e o que a Bíblia fala. Se você quer saber essas coisas, fica até o final do vídeo. Minha vontade é ser um homem com uma empresa grande e eu vou seguir a visão que Deus tem e edificar aquilo que o Senhor deseja. Seja muito bem-vindo, meu nome é Eduardo Viegas e eu quero transmitir para você qual que é a minha visão sobre a homossexualidade ou homoafetividade, como queira. Eu já quero te adiantar que eu estou lançando um livro novo, ele vai ser lançado em breve, eu vou anunciar, você vai saber, tá bom? É um livro sobre profundidade com Deus, sobre mistérios, sobre oração, sobre visões espirituais. É sobre como viver o sobrenatural na prática, na nossa vida, no nosso ordinário. Como ter intimidade com Deus, como funcionam os dons de Deus, como usá-los, e eu tenho certeza que vai abençoar muito sua vida. Ok, onde a homossexualidade começou? Ela não começou por esse tempo, tá? Ela já existe há muitos anos, desde o Egito Antigo, desde a Grécia Antiga, desde a Mesopotâmia, culturas indígenas antigas já existia há muito tempo. Para você ter noção, na Grécia Antiga havia uma coisa chamada relacionamento homoerótico, que era basicamente um homem mais velho, um jovem mais novo, e uma coisa que eles chamavam de estudo pedagógico, onde eles usavam isso para estudar um pouco mais numa questão filosófica, para uma transferência de conhecimento. Então é uma coisa que já existia há muito tempo. Cachorro. E assim, na própria Bíblia nós vemos a presença da homossexualidade, vemos os registros ali, principalmente em Gênesis, em Sodoma e Gomorra, nessas grandes cidades, onde você vê que os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles iriam querer ter atos sexuais com os convidados de Ló, que na verdade só não aconteceu porque eles eram anjos, né? Eles eram seres de Deus, então eles não conseguiram, né? Na realidade, Sodoma e Gomorra foi destruída, e eu não estou aqui para dizer se foi pela homossexualidade, se não foi. Eu estou só falando que já existia esse registro histórico há muito tempo. E por que parece hoje que a homoafetividade está crescendo mais e mais? Parece que a todo momento você vê sempre alguma coisa sobre o movimento LGBT, sobre alguém que se assumiu, alguma coisa relacionada a isso. Olha, na minha opinião, não que está crescendo mais, mas que hoje em dia é mais evidente isso. Não só mais evidente, como é mais fácil e como é mais aceito. E eu vou explicar essas 3 coisas. Mais evidente devido à facilidade de comunicação. Você tem o seu celular aí na palma da sua mão, então o acesso à informação, à notícia chega rápido para você. Então em qualquer lugar do mundo onde alguma coisa acontece, chega até você rapidamente. E nós temos muitas vezes a impressão que está acontecendo muito, quando na verdade sempre aconteceu, mas hoje existe uma coisa que a gente chama de tendência alta, quando uma coisa repercute muito, então todo mundo que faz parte daquele mesmo pensamento, daquela mesma ideologia, se junta ali, ganha uma certa força, uma certa notoriedade, então a gente acha que isso está crescendo muito, enorme, e de fato, de um tempo para cá, sim, cresceu, mas a sensação que a gente tem é devido à evidência como isso se tornou hoje em dia. Qualquer pessoa com muitos seguidores hoje é considerado famoso, então o alcance é muito maior e os influenciadores alcançam muito mais, têm mais voz e também mais fácil. Por quê?
Nós vivemos em tempos de muitas dores na alma, muitas pessoas que foram feridas, muitas pessoas machucadas emocionalmente, o que resulta na carência emocional. E a carência faz com que as pessoas elas busquem refúgios, amor, carinho, atenção, e muitas vezes focam no mesmo sexo, no mesmo gênero. E o que muitas vezes começou com a falta de amor, falta de apoio familiar, paterno, vai gerando um certo tipo de uma carência tão grande nos nossos jovens e até pessoas mais velhas da nossa geração, mais nos jovens, vai gerando uma carência tão forte que esses sentimentos vão se concentrando em pessoas e vão se transformando em coisas ainda mais profundas. A própria Bíblia diz que um abismo chama o outro. E a pessoa vai cavando, 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 até encontrar sentimentos que não sentia antes, pensamentos que não pensava antes, desejos que não sentia antes. Então é uma coisa que vai se tornando mais profunda. Então hoje em dia, devido às dores da alma do nosso povo, hoje na nossa geração, então vai se tornando mais fácil as pessoas se inclinarem para isso, entende? Bom, e mais aceito porque a cada dia mais na nossa sociedade tem se tornado uma coisa mais normal. Mais pessoas com poder de influência, mais leis na sociedade, vai se tornando, vai se generalizando, vai se tornando uma coisa que na mente na mente popular vai sendo a cada dia mais empurrado até se tornar mais aceito. As próprias leis mudando, as celebridades se assumindo, influenciando mais pessoas. Então vai gerando, de certa forma, um ambiente seguro para que pessoas que tenham confusões emocionais, não têm nem certezas, confusões emocionais, possam dizer, olha, eu sou isso. Possam se assumir como uma coisa que nem tem certeza, uma coisa que nem podem dizer que de fato são. E devido a uma certa aceitação popular. Eu não estou dizendo que o preconceito era uma coisa boa, de forma alguma, nenhum tipo de preconceito é bom, mas isso vai gerando um ambiente, de certa forma, seguro para que qualquer pessoa confusa venha se assumir. Então, na minha visão, parece estar crescendo mais devido a maior evidência, maior facilidade e maior aceitação. Tá, e quais são as 3 razões, na minha opinião, pelas quais as pessoas se tornam ou nascem homoafetivas? Bom, a primeira razão, na minha visão, é uma coisa que você pode ver que a maioria das pessoas que se tornam ou se consideram homoafetivas, existe o abuso sexual. Um abuso é uma destruição na alma, na identidade, no coração de um ser humano. Gera sofrimento, crises profundas, gera hematomas na alma, que tornam um ser humano que é emocional, espiritual, marcado profundamente dentro dele, ou dentro dela. E o ser humano também é um ser sexual também. E a sexualidade, ela é um reflexo das emoções, do coração, é um reflexo da mente, do psicológico. Então, emoções, mente profundamente afetada, vai afetar também a sexualidade. Só que nem sempre da mesma forma. Algumas pessoas abusadas sexualmente podem se fechar totalmente para essa área sexual, para não querer nada relacionado a isso com ninguém. Outras pessoas se tornam muito depravadas para o sexo oposto. Um homem com a mulher com o homem se tornam depravadas no nível exagerado. Outros já se tornam assim, só que com os dois sexos. Ou em outros casos, alguém que busca um refúgio emocional no mesmo gênero. Porque a imagem do gênero que o feriu é uma coisa que o próprio coração, o psicológico, o espiritual rejeita. Então o próprio gênero é um símbolo de confiança, de refúgio. A outra razão, na minha visão, é o abuso emocional. Uma rejeição paterna ou materna muito forte, abandonos, uma tentativa de abuso sexual na infância sem sucesso. Então ficou só talvez nas palavras, na tentativa, e isso gerou um trauma muito forte. Foi uma carícia, foram palavras de alguém que era uma pessoa importante na vida da pessoa. Então esse abuso emocional foi quase como um abuso sexual. Todos esses tipos de abusos emocionais podem vir a influenciar, a depender da decisão da pessoa ao decorrer do caminho. Nada é tão forte como uma decisão de alguém. Quando alguém toma decisões são muito poderosas. Então, a depender dessas decisões,
esses abusos emocionais podem gerar influência sobre estas decisões. E terceiro, abuso espiritual. Esse provavelmente vai gerar um pouco de polêmica e podem me xingar, falar mal, etc. Eu não ligo, melhor ainda, né, que o vídeo vai aparecer para mais vidas, e eu creio que é importante eu falar porque pode gerar muita libertação e ajuda. Eu sei que isso é no número menor, o maior número joga faca, espada, joga flechas, joga pedra, joga tudo que tiver na mão. Mas eu creio que pode ser de fato algo libertador. Bom, abuso espiritual pode ter dois fatores aqui. Primeiro, alguma figura de referência que sempre falava, pronunciava palavras continuamente a respeito do sexo. Por exemplo, esse menino parece uma menina, olha só, esse menino é afeminado, ele desmunheca, olha só a voz dele, é uma menina, uma mulherzinha, e essas palavras possuem poder, e palavras vão gerando uma influência espiritual muito forte, sabe? As palavras podem fazer com que crenças sejam geradas. Então uma pessoa cresce com aquelas palavras que eu chamo, e o certo é chamar de palavras de maldição contra a vida dela, que vão afetando sua identidade. Então, até o ponto em que a pessoa acredita naquilo que tanto foi falado e insistido. Ou, por exemplo, essa mulher aí é um macho, essa mulher aí que é o homem da família, ou essa menina aí parece um homenzinho. A menininha criancinha lá ouve do rapaz, não gosto de você não, você parece homem, não sei o que, alguma coisa relacionada a isso. E a criança vai crescendo com essas palavras. Agora, um outro fator é maldição hereditária. Maldição são demônios que afetam a vida de qualquer ser humano na Terra, incluindo a minha própria, claro. Somos seres espirituais, então temos influências demoníacas. E a grande questão da maldição hereditária é que existem demônios que possuem uma pessoa desde que essa pessoa está no ventre da mãe ou é uma criança. Família? Quantos anos na família dela? 18. Esse age de geração, 18 anos agindo. Isso é completamente possível. Próprios demônios manifestos, muitas vezes, quando perguntados por alguém de autoridade há quanto tempo ele está na vida dessa pessoa, eles dizem, desde o ventre da mãe, eu já estou presente. E o que eles estavam fazendo esse tempo todo? Ou melhor, da onde eles vieram? Muitas vezes a maldição hereditária é marcada pela repetição. O avô bebia, o pai bebe, o filho bebe. O avô adulterava, o pai adulterou, o filho também. O tataravô era viciado, o avô também, o pai também, o filho também. O avô bebia, o pai também, o filho também, o filho do filho também. E é um ciclo de repetições. Então, as maldições hereditárias são os demônios que ficam encarregados pela próxima descendência ou próxima geração daquela família. E o que isso tem a ver com o assunto, Eduardo? Significa que desde criança, ou desde que a pessoa nasce, o mal já trabalha nos pensamentos para influenciar as inclinações afetivas. Desde muito novo, tendo sonhos, tendo desejos que não é normal de uma criança. O que é dito como normal? É só você olhar a maioria do curso, o curso natural das coisas. Você olha para uma criança comum e você sabe que o pensamento de uma criança comum são coisas infantis, são coisas simples, são coisas leves, por exemplo. É muito diferente de uma criança que desde muito novinha já tem pensamentos sexuais. Isso não é comum ou natural. Uma criança de, por exemplo, 4, 5 anos, como por exemplo há muito tempo um documentário de uma menininha que desde bebê era abusada sexualmente. Então quando ela cresceu e veio a chegar nos seus 6, 7 anos, ela já se masturbava com 4, 5 anos, ela já masturbava o irmãozinho dela, criancinha, bebê, ou seja, era uma disfunção sexual devido a não só ao abuso sexual que ela sofreu, mas também a uma carga espiritual. Beth had endured severe neglect and abuse as a child. Her birth mother died when she was 1. Because of these early childhood experiences, Beth never developed a sense of conscience, love, or trust for anyone.
The early sexual abuse by her birth father would cause her to exhibit inappropriate sexual behavior, especially Your private parts? Mm-hmm. Do you do it a lot? A lot. How much do you do that? About every single day in Lexington. I did it every single day until it got real bad and messed up, and I had to go to the doctor, and I did not like it. Então, há casos e casos, e há casos em que as influências demoníacas, elas afetam as tentações, os desejos, os pensamentos. Existem coisas que são naturais de nós, como eu disse, nós somos seres sexuais. Mas a sexualidade, ela pode ser influenciada para um caminho. E esse é o objetivo do diabo. Ele não faz nada na nossa vida sem a nossa permissão e nossa legalidade. Então o diabo coloca muitas vezes, desde aquela criancinha, coloca uma outra criancinha para tocar nela indevidamente. Coloca muitas vezes um adulto para tocar. Coloca muitas vezes sonhos eróticos quando ela é muito novinha. Então é como se ele tivesse um certo tipo de domínio, mas não total. E ao decorrer dos anos vai acontecendo uma série de permissões que a pessoa vai dando. Isso vai mudando ela totalmente. Então é como uma pessoa dizer, olha, desde que eu sou criança eu sou assim, eu nasci assim. Só que ela não nasceu assim, mas a carga espiritual, a influência espiritual já era hereditária e ela não sabe, ela não imagina. É por isso que há pessoas que vão me xingar, vão falar que eu estou falando que a homossexualidade é coisa do diabo e que eu tô querendo dizer isso, eu estou sendo preconceituoso e tudo mais. Mas o que eu estou dizendo é que isso não afeta só a questão homossexual, afeta a questão sexual de qualquer pessoa. A minha, de qualquer ser humano, porque a homossexualidade é apenas a sexualidade focada no próprio gênero. Então a sexualidade, como eu disse, é um reflexo das emoções. Se as emoções elas possuem vertentes ou são afetadas, então a sexualidade é afetada também, e o que é espiritual afeta muito mais o nosso emocional e a nossa mente do que qualquer outra coisa no mundo. Então muitas vezes, quando é hereditário, por exemplo, um pai e a mãe geram os filhos e já tem um problema de deturpação na família há eras, há gerações. Então você pode perceber que uma criança cresce e não consegue ser feliz na vida amorosa, mas não é homoafetivo. Uma se relaciona com centenas de pessoas, uma se tornou homoafetiva e vai gerando uma série de opções, uma série de estados e resultados diferentes. Você já percebeu uma pessoa que há um tempo atrás era de um jeito? Era de um jeito, você achava que a pessoa era daquele jeito. Os anos se passaram e ela passou por uma transformação tão radical, tão pesada, que é até assustador quando você vê a pessoa novamente. Então, foi um investimento muito pesado naquela pessoa e uma série de permissões dadas até que a pessoa foi entrando mais fundo e mais fundo e mais fundo naquilo. Então você diz bem assim, nossa, essa pessoa fez isso do nada. Não, aquilo sempre esteve no coração. Só chegou o ponto de, depois de tantas permissões dadas, muitas vezes essa pessoa deveria ter conversado sobre isso, deveria ter falado abertamente, deveria ter pedido ajuda, não com medo de ser julgado. Eu sei que no meio evangélico ou cristão isso é muito comum, a pessoa não falar com medo de ser julgada, mas olha, busque pessoas de confiança, porque em Cristo Jesus nós encontramos o verdadeiro amor e a verdadeira confiança para Ele cuidar do nosso coração. E qual é a visão de Deus sobre isso? Deus ama a todos, independente de sua sexualidade, de onde que a pessoa é, o que ela fez. Deus ama todo mundo. E todos precisam de arrependimento genuíno e verdadeiro. Todos nós precisamos conhecer nossa identidade em Deus e o nosso propósito de vida. Devido ao preconceito, infelizmente, há quem considere a homoafetividade como um pecado terrível ou o maior pecado, isso é uma coisa horrível, meu Deus, um pecado incorrigível, essa pessoa nunca vai virar homem, nunca vai ser mulher de verdade. As pessoas falam muito e são muito julgadores e preconceituosos. Mas todos nós já cometemos erros e pecados na área sexual. E para Deus tudo está no mesmo nível. É errado, não foi o plano original que Ele criou. E Deus conhece o indivíduo além da sua sexualidade. Ele conhece seu coração, Ele conhece suas intenções, Ele conhece quem a pessoa é, Ele conhece sua identidade verdadeira, Ele conhece a pessoa e sabe para que ela foi criada, verdadeiramente criada.
E Cristo morreu na cruz para que todos os que crescem nele pudessem receber uma nova vida, uma nova identidade, uma nova mente, um novo coração. Sim, em Romanos 1 a Bíblia deixa muito claro que a homossexualidade ela é um desvio do plano original. E só porque existem mais pessoas, mais aceitação, mais evidência, não quer dizer que deva ser ignorado. E sim, meus irmãos, os crentes religiosos afastaram muitas pessoas homoafetivas, julgaram, apontaram, falaram que era do diabo, e não foi o que eu fiz aqui. Falaram que era o pior pecado, que eram pessoas terríveis. Então os crentes feriram muitas pessoas. Infelizmente eu quero pedir perdão a todos os irmãos homoafetivos. Mas esse não é o estado e a mente de Jesus. Jesus não pensa assim. Porque de fato eu acredito de todo o meu coração e toda a fé que o verdadeiro amor lança fora todo medo e encobre multidões de pecados. E no final será o amor, o verdadeiro amor, o amor de Deus, que libertará cada um de nós do nosso cativeiro. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você quer me julgar, apontar o dedo, lançar pedras, pode fazer. Deixa seu comentário terrível, tenebroso aqui, porque vai ser muito melhor para o canal. Se você concorda comigo, se você achou bacana o vídeo, recomenda, compartilha com alguém, manda esse vídeo para uma pessoa. Não fica com medo de mandar, as pessoas precisam falar disso. As pessoas têm medo de falar porque o tema é sensível, tem medo de ser julgada. Rapaz, Jesus foi julgado, foi colocado na cruz, ainda assim ele foi levantado por Deus, foi exaltado pelo Senhor. Então aprenda a também receber pedras também. Manda para essa pessoa, se inscreve, clique em gostei aqui, se inscreve nesse canal. E aguarde o meu livro que eu vou estar lançando sobre dons espirituais, profundidade em Deus. Fique aguardando, porque você vai receber ele aqui de primeira mão. Fique com Deus.